Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de grande alegria estar de volta a essa casa, essa igreja querida. E especialmente num dia que se homenageia os diáconos. Até bem pouco tempo, eu fazia parte dessa equipe, desse exército do Senhor, chamado para servir. O diaconado é um chamado do Senhor. Os diáconos são chamados pelo Senhor para servir, como bem disse o nosso querido presidente da associação, servir a mesa da igreja, a mesa do pastor e a mesa dos necessitados. E nós hoje vamos falar de serviço. E a nossa irmã também aqui falou de uma forma bem clara. O serviço do Senhor não é exclusivo do diácono. Todo crente é chamado a servir a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ler um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 43. Marcos 10, 43. O texto diz assim: quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Vou repetir. Marcos 10, 43. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Vamos ler ainda um texto em Mateus, capítulo 7, verso 16. O trecho do texto vai dizer assim: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Eu queria começar a minha palavra dizendo que quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus. Hoje o mundo tem definido a grandeza da pessoa em termos de poder, em termos de posição social, em termos de posse, de prestígio, de riqueza. As pessoas valem o que têm. E muitas vezes nós temos embarcado também nesse mesmo tipo de conceito. Deus valoriza você e eu pelo que somos, por aquilo que vai no nosso coração, pela sinceridade do nosso coração. Até porque Deus não precisa de nada nosso, tudo é dele. Nós somos apenas seus mordomos. A mentalidade hoje da nossa sociedade é o primeiro eu. Tudo é para mim, tudo é voltado para o homem. O homem é o centro do universo. Tudo é feito para agradar ao homem, para agradar a si mesmo. As pessoas buscam o seu próprio prazer em todo o tempo. Muitos dizem que eu quero buscar a minha própria felicidade. Mas é importante entender que Jesus mede a grandeza em termos de serviço. Ele não está preocupado com a minha nem a sua posição social. Deus vai avaliar a grandeza de cada pessoa pela quantidade de pessoas a quais servimos. É engraçado que as pessoas normalmente querem buscar as maiores posições, as posições de destaque. Inclusive no nosso meio, na própria igreja. Muitas vezes as pessoas só querem servir naquelas posições que o colocam em destaque, para aparecer. Muito parecido com o que faziam os fariseus. E Jesus disse para ele que eles já receberam a recompensa deles. Já receberam o seu galardão. Nós precisamos, como discípulos do Senhor, compreender essa verdade.
Não precisamos nos esforçar para estar em evidência. O verdadeiro servo do Senhor, ele serve com o coração. Ele serve porque ama ao Senhor. Ele serve ao irmão porque primeiro ele ama ao Senhor. E esse amor ao Senhor nos leva, brota no nosso coração o desejo de servir ao outro. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar ao outro. É a nossa missão. E serviço ao outro é amor. Quando eu amo, eu sirvo. Mas muitas vezes nós temos amado a nós mesmos e buscamos servir somente a nós mesmos, na busca de satisfazer as nossas vontades, os nossos objetivos. Muitos, milhares de livros hoje têm sido escritos sobre atividade de liderança. Todos querem aprender sobre liderança, todos querem liderar, todos querem estar à frente de alguma coisa. Preferimos ser generais do que soldados. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo, porque Ele é Deus, Ele era rei e Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E essa tem que ser uma lição que nós precisamos aprender a cada dia. Jesus nos ensinou a ser servo. Ele poderia, na sua condição de Deus, de filho do Senhor, vir aqui somente para ser servido. Mas em todos os momentos, Jesus Cristo serviu às pessoas, porque Ele as amava. Ele veio ao mundo por amor. O texto lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio ao mundo por esse amor, porque Ele me ama e porque Ele ama você. E por isso Ele veio para servir e não para ser servido. É possível servir, por exemplo, a igreja durante toda a vida, sem jamais, em um momento, ter sido um verdadeiro servo. É preciso desenvolver o coração de servo. Nós vamos analisar aí algumas situações sobre o verdadeiro servo. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Os verdadeiros servos querem estar prontos para servir imediatamente quando são chamados. É engraçado, irmãos, que muitas vezes quando existe algo para fazer no trabalho do Senhor, tem pessoas que estão de prontidão, não precisa chamar duas vezes, estão ali prontos, como um soldado que se apresenta diante do seu general. Presta continência e se coloca à disposição. E o que você precisar dele, ele está ali para servir. Esse é o verdadeiro servo. Mas muitas vezes, você tem que adular o irmão para servir. Tem que adular. E ele ainda vai servir reclamando, murmurando. Escolhendo o lugar, escolhendo o que fazer. O verdadeiro servo, ele não escolhe o que fazer. Ele faz aquilo que é necessário ser feito. Nós trabalhamos com encontro de casais lá na Piba, e aí nós dividimos as equipes de trabalho, e é muito engraçado isso, quando nós estamos montando as equipes de trabalho, que muitas pessoas só querem trabalhar naquelas equipes de trabalho que aparecem, que estão na linha de frente. Eu já ouvi uma vez de uma irmã que a gente estava colocando numa equipe, ela disse: eu fui rebaixada. E eu perguntei: qual é o seu conceito, irmã? Porque nós estaremos servindo ao Senhor.
Então você está querendo dizer que aquelas pessoas que estavam servindo naquela equipe que você foi escalada, elas são inferiores, porque você está dizendo que foi rebaixado? É preciso ter coração de servo, de verdadeiro servo. O servo de verdade, ele está sempre pronto a servir, fazendo aquilo que é necessário, ainda que seja inconveniente para ele. Você está disponível para Deus a qualquer momento? A qualquer momento que o Senhor lhe chamar, lhe convocar, você está disponível? Muitas vezes, queridos, nós deixamos o trabalho do Senhor como última opção. Quando eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer, eu vou servir. Assim como os diáconos que foram chamados para servir. Cada cristão foi chamado para o serviço do Senhor. Imaginemos por que nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos a salvação e continuamos vivendo nesse mundo que a Bíblia diz que é um mundo de uma geração perversa e corrompida. Então, por que o Senhor nos deixa vivendo ainda nesse mundo se já estamos salvos? Porque existe o serviço do Senhor para ser realizado. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus e nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos alcançá-los com o Evangelho. Por isso nós devemos estar sempre à disposição do Senhor, quando Ele nos chamar. A agenda do verdadeiro servo é controlada por Deus. Amém, irmãos? A sua agenda deve ser controlada pelo Senhor. A minha agenda deve ser controlada pelo Senhor. Quando nós nos colocamos como servos, como soldados à disposição do nosso general que é Cristo. Se ao início de cada dia você se lembrar que é servo do Senhor, as interrupções jamais serão frustrantes para a sua agenda. Quando nós colocamos o Senhor como prioridade, quando nós colocamos o Senhor no primeiro lugar da nossa vida, as necessidades que aparecerem não serão frustrantes, porque alteraram a nossa agenda. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida é pecado, queridos. É o pecado da idolatria, porque está ocupando o lugar que é de Deus. Então, quando você coloca qualquer coisa, qualquer pessoa nesse primeiro lugar na sua vida, que não seja Deus, você está cometendo o pecado da idolatria. Os servos sempre estão atentos à forma de ajudar os outros. Quando vê uma necessidade, eles agarram aquela oportunidade de ajudar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, e quantas vezes nós temos irmãos nossos que congregam conosco, passando dificuldade, passando necessidade, e a gente faz de conta que não é com a gente. A responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do pastor, mas você é servo. A responsabilidade é sua. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros. E é preciso que entendamos essa missão. Deus não nos chamou para que nós sejamos só servidos. Eu conheço pessoas que dizem assim: não, eu vou para aquela igreja porque lá eu vou ser abençoado. Dificilmente você ouve alguém dizer assim: não, eu vou para aquele lugar porque eu quero abençoar alguém. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser servidos, mas precisamos inverter esse discurso. Eu quero abençoar, eu quero servir, eu quero ajudar. É a isso que nós somos chamados como verdadeiros servos.
Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem na sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. E muitas vezes Deus tem colocado pessoas à nossa frente, nos dando a oportunidade de ser canal de bênção para a vida daquela pessoa. E muitas vezes nós temos negligenciado. Muitas vezes Deus tem lhe dado uma folga financeira. Deus tem lhe dado financeiramente além do que você precisa, para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, mas você só pensa em você. Deus está lhe abençoando para que você abençoe a outras pessoas. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Não é coincidência, porque com Deus não tem coincidência. Mas muitas das pessoas que o Senhor chamou alegaram dificuldades. Foi assim com Isaías. Isaías disse que tinha dificuldade de falar. Foi assim com Moisés. Eu sou gago, Senhor, eu não sei falar. Quando Deus chama, é Ele quem capacita você. Então nunca, irmãos, nunca se sintam incapazes de realizar a obra do Senhor, porque Ele chama você para que você seja servo, e Ele lhe capacitará para que você realize aquilo que Ele tem preparado para que você realize. O Senhor chama e o Senhor capacita. Não use isso como desculpa para fugir do serviço do Senhor. O verdadeiro servo, ele faz o que é necessário com o que tem na mão. Os verdadeiros servos não ficam inventando desculpas. Os verdadeiros servos não deixam as coisas para a última hora. Os verdadeiros servos não esperam que as circunstâncias melhorem. Um dia desses eu faço. Quando for a hora certa eu faço. O verdadeiro servo simplesmente faz o que precisa ser feito. Se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca fará nada. Muitas pessoas deixam de servir por temerem não serem boas o suficiente para o serviço. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para aquelas pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um verdadeiro ídolo. Uma certa feita eu estava com um grupo que faz a parte do canto, num evento de encontro também de casais, e tinha um irmão que ele tocava o timbal. Eu vi poucas pessoas nessa vida tocar o timbal como aquele irmão tocava. E um desses encontros tinha um outro rapaz que estava chegando, começando a tocar, e aí ele estava revoltado, esse outro. Não, esse cara não sabe tocar, está me atrapalhando. Aqui não é lugar de ensinar. E ele veio falar comigo achando que encontraria apoio naquela palavra dele. Disse, olha, Cláudio, o cara não sabe, vem para aqui. Aqui não é lugar de aprender, não. Eu falei, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Quando eu comecei a tocar violão com esse grupo, eu não sabia tocar uma música dessas. E comecei a tocar olhando o irmão do lado tocando e me ensinando. Se não tivessem me dado aquela oportunidade, eu não estaria aqui hoje. Então, meu amigo, seja humilde. Se o irmão está com dificuldade, ajude. Se você sabe mais, ajude o irmão. O serviço do Senhor não é somente para aquelas pessoas que são altamente qualificadas. É para aquelas pessoas que querem servir com alegria, com sinceridade de coração. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes você é altamente qualificado, mas a sua motivação para servir não está agradando a Deus. O verdadeiro servo, ele realiza o serviço com o seu coração naquilo que ele está fazendo. O verdadeiro servo
qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita. Tem pessoas que não querem fazer as coisas menores, porque os holofotes não estarão nas coisas menores. Mas para que Deus coloque coisas grandes nas suas mãos, meu irmão, é preciso que você comece com as coisas pequenas. Lembram da parábola de Jesus? A um foi dado 1 talento, a outro 2, a outro 5. Aquele que recebeu 1 talento não valorizou. Ora, se ele não foi fiel no pouco, ele não será fiel no muito. É dessa forma que Deus olha para mim e para você. Se você não é fiel nas coisas pequenas, Ele não colocará coisas grandes nas suas mãos, porque Ele conhece o seu coração. Você quer realizar grandes feitos? Comece com as coisas pequenas. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O seu coração de servo revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer. Como, por exemplo, quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto como qualquer um daqueles outros, mas ele fez aquilo que precisava ser feito naquele momento. Paulo não ficou conhecido pelos gravetos que ele acendeu. Ele ficou conhecido porque era um servo verdadeiro que serve com sinceridade de coração. Um servo que está disposto a fazer as coisas pequenas, as coisas grandes, aquilo que houver necessidade de fazer. As grandes oportunidades, muitas vezes, estão camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então somente faça as coisas não tão grandes e Deus o designará para qualquer coisa que Ele precise que você faça. Seja fiel no pouco, para que você tenha a oportunidade de ser fiel no muito. Seja fiel a Deus no seu dia a dia. Seja fiel a Deus nas tarefas que você realiza lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Porque muitas vezes a gente acha que está fora da vista da igreja, do pastor, a gente pode fazer o que quiser, ser negligente, ser desonesto, sabe? O pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas existe alguém que vê todas as coisas. Existe alguém que lhe conhece. A palavra de Deus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Comigo ele não ia ter muita dificuldade não, né? Que eu quase já não tenho cabelo. Mas Deus nos conhece no detalhe. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. Ele sabe qual é a motivação pela qual eu estou realizando qualquer coisa. E a Bíblia diz que é para fazer como se fosse para o Senhor. Seja na igreja, seja no seu trabalho secular. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Nós não podemos ser bipolar. Não podemos ter uma vida dupla. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser luz onde nós estivermos realizando o nosso serviço. Nós fomos chamados para servir a igreja, nós fomos chamados para servir ao Senhor, nós fomos chamados para servir as pessoas, o próximo. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos. Todo mundo quer a liderança. Mas o campo é muito amplo para os dispostos a ser servos.
algumas vezes você serve de baixo para cima àqueles que possuem autoridade. E algumas vezes você serve de cima para baixo àqueles que se encontram necessitados. Deus quer lhe usar das duas formas. Mas em ambos os casos, você precisa desenvolver um coração de um verdadeiro servo. Aquele que está disposto a fazer o que é necessário. Aquele que não escolhe, mas se deixa usar pelo Senhor. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Queridos, isso é muito triste, ver a postura de muitos cristãos que não têm responsabilidade com aquilo que assumem. Assumem cargos, assumem algumas responsabilidades e falham. E não se importam e não dão satisfação. Porque é um trabalho voluntário. Eu lembro que eu adoeci. Fizemos um evento. Lá na Pipa a gente chama de Natal da Família. Nós reunimos todas as famílias num clube, em algum lugar, e passamos o dia lá com palestra, com recreação. E nós reunimos as equipes, dividimos os trabalhos, cada um ficou na sua responsabilidade. Irmãos, quando eu cheguei no local, tinha eu e minha esposa, das pessoas que estavam escaladas para trabalhar. E mais parece que um casal. E as pessoas começaram a chegar e começou a bater o desespero. E eu fiquei profundamente triste e irritado. E semanas depois eu fui parar no hospital do coração com uma forte arritmia que não parava. Não entra na minha cabeça, irmãos. A negligência e a falta de responsabilidade, principalmente com as coisas do Senhor. É melhor você dizer um não, irmão, do que você assumir e não fazer. A Bíblia não fala isso sobre os votos? É melhor que não vote do que vote e não cumprir. Mesma coisa, você se comprometeu em realizar alguma coisa, uma tarefa. Se você não pode, diga que você não pode. Mas você se compromete. As pessoas confiam. E depois você falha e não dá satisfação. O Senhor não pode estar satisfeito com isso. O Senhor não está satisfeito com aquilo que você está oferecendo a Ele. O serviço do Senhor não pode ser com negligência. O serviço do Senhor não pode ser com irresponsabilidade. É preciso ter compromisso. É preciso integridade. É preciso hombridade. Se você assumiu, faça, cumpra. As pessoas estavam ali comprometidas naquele evento, não comigo. Porque era obra do Senhor. Eles não falharam comigo, irmãos. Eles falharam com o Senhor. Às vezes a gente não se dá conta da importância desse tipo de situação. Os servos fiéis, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm as suas promessas. Tem coisa pior do que crente que não cumpre sua promessa, meu irmão? Crente que não tem palavra. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então o crente não pode ter duas palavras. Você precisa cumprir aquilo que você prometeu. Você precisa realizar aquilo pelo qual você se comprometeu. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Firmam um compromisso de forma casual e quebram esse compromisso pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisarem, porque
os seus voluntários, as pessoas que se comprometeram, ou não se prepararam, ou simplesmente não apareceram. E aí quem está na organização fica desesperado, tem que correr para ajeitar. A pergunta para nós essa noite: as outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter? Existem votos que você precisa cumprir? Ou algum compromisso que você precisa honrar e você tem falhado? Esse é um momento de reflexão, irmãos. Deus está testando a sua fidelidade. Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Timóteo, Paulo, esses foram servos fiéis. E Deus prometeu recompensar a sua fidelidade na eternidade. Os galardões, as coroas, as pedrinhas na nossa coroa. Tem gente que vai chegar lá no céu com a coroa zerada. Já tem que estar feliz de ter chegado lá, né? Como você tem se apresentado diante de Deus? Que tipo de servo você tem sido? Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem, nem chamam a atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar, se vestir para o sucesso, eles usam o avental da humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por esse serviço, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia, desviando a atenção do seu trabalho. O importante é o serviço. O importante é estar disponível. Esse é o mês em que se homenageia os diáconos batistas. Homens e mulheres que se colocam à disposição do Senhor para servir. Queridos, e quão importantes são os diáconos e diaconisas para a vida da igreja, para a vida do pastor. Que apoio maravilhoso que eles são. Eles são chamados para servir. O texto que nós lemos aqui de Atos, que fala como os diáconos foram escolhidos, diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus também diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Então nós também somos cheios do Espírito Santo. E somos também chamados para servir. Não podemos repassar a responsabilidade do serviço somente para os diáconos. É deles, mas é minha e é sua. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e aos outros. Autopromoção e atividade de servir não devem se misturar. Verdadeiros servos não agem buscando aprovação e aplauso dos outros. Não deve ser esta a minha e a sua motivação para servir. A nossa plateia deve ser formada de uma pessoa só. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É para Ele. É Ele que tem que estar olhando. Porque Ele olha para o que tem motivado o seu coração no servir. Não faça nada buscando aplausos, irmãos. Faça porque você desenvolveu no seu coração o amor pelos outros e o amor pelo nosso Deus. Muitos líderes de hoje começam como servo, mas terminam como celebridades. E muitos deles se acham semideuses. E são também colocados nessa posição pela própria igreja. Muitos querem brilhar mais do que Jesus Cristo. A estrela da igreja, a estrela maior, o astro principal é Jesus Cristo.
Não é o pastor, não é o diácono. Quando alguém tenta se colocar numa posição acima de Jesus, o seu destino vai ser uma grande queda. A música que foi cantada é uma música bem antiga, que já tinha muitos anos que eu não ouvia. Reunimos-nos aqui para adorar o Rei Jesus. Essa tem que ser a nossa motivação. Você foi feito, você foi criado para adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Muitas pessoas dizem que não sabem qual é o sentido da vida. O sentido da vida é esse. Eu e você fomos criados por Deus para adorá-lo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em tudo que fizermos. A nossa vida precisa ser uma adoração constante ao Senhor. Se não for, alguma coisa está errada. Nós precisamos nos reunir aqui com o único objetivo de louvar e adorar o único que é digno de receber esse louvor e essa adoração. Se a minha motivação for diferente disso, alguma coisa está errada comigo. O seu ministério é importante para o reino de Deus. Mas, pastor, eu faço uma coisa besta ali, só ajudo aqui a galera a carregar as caixas, só isso. Esse serviço é importante para o Senhor. Porque a forma como Deus olha, não é a forma como nós olhamos, vaidosos, arrogantes, querendo aparecer. O mínimo serviço que exista, ele é valorizado por Deus quando nós fazemos com sinceridade de coração. A nossa plateia é única. O Senhor que nos vê e nos recompensa segundo a sua vontade. Não encontraremos muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Não é isso que eles buscam. Eles querem apenas ter o privilégio de servir. Portanto, quando nós fizermos qualquer coisa, nós devemos fazer para a glória do Senhor. Como você tem se apresentado ao serviço do Senhor? O que tem motivado você a servir? Ou até mesmo, você tem servido ao Senhor? Você tem se colocado à disposição do Senhor? Quem controla a sua agenda? É a busca da riqueza? É a busca da posse? É a vaidade? É a necessidade de aparecer? Os verdadeiros servos têm a sua agenda controlada pelo Todo-Poderoso. O verdadeiro servo se coloca à disposição do Senhor para servi-lo, como um soldado se apresenta diante do seu general. Queridos, a nossa reflexão essa noite é nesse sentido. De que forma você tem se colocado diante do Senhor para servi-lo? Você tem se colocado à disposição de Deus para realizar aquilo que precisa fazer, aquilo que precisa ser feito, aquilo que Ele tem chamado você para que você realize? Coloque a sua vida no altar do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor para servi-lo onde for necessário, ainda que você não apareça. Eu queria orar. E se você quer colocar a sua vida à disposição do serviço do Senhor, eu queria que você se colocasse de pé aí onde você está. E nós vamos orar, fazendo essa entrega das nossas vidas, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Se coloque no altar do Senhor. Se coloque à disposição como um verdadeiro servo
que serve ao Senhor com alegria. Pai, nós colocamos essa igreja agora diante do Senhor. Olha para nós agora, Senhor. Senhor, olha para os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa moldar o nosso caráter de servo, para que nós possamos ser encontrados como verdadeiros servos, servos que servem a Ti com alegria, servos dispostos a servir ao outro. Olha para nós, Senhor, nessa noite. Olha para o nosso coração. Pai, transforma aquilo que precisa ser transformado. Arranca toda a vaidade. Arranca todo o desejo de aparecer, de estar em evidência. E coloca nele, nos nossos corações, Senhor, o desejo de Te servir. Seja onde for, fazendo aquilo que é necessário, fazendo aquilo que for demandado pelo Senhor. Que nós possamos ser fiéis, ó Deus, nas pequenas coisas, para que o Senhor possa nos colocar para realizar as grandes. Mas, ó Deus, sejam as pequenas ou sejam as grandes, que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor com todo o nosso coração, por amor a Ti e por amor ao próximo. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez. Pai, nos ajuda a ser verdadeiros servos. Molda, Senhor, o nosso caráter e o nosso coração. E enche-nos, ó Deus, do Teu amor e da Tua compaixão. No nome de Jesus. Amém.